sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto Antônio Mendes observava sua propriedade com um misto de orgulho e preocupação. A Fazenda Esperança, localizada no interior de Minas Gerais, era o resultado de gerações de trabalho árduo e dedicação. Os campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhados por um rebanho de gado e cavalos que pastavam tranquilamente. Antônio, um homem na casa dos 50 anos, de pele bronzeada pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho, suspirou profundamente. Apesar da beleza do lugar, ele não podia ignorar os sinais sutis de que algo não estava certo. Os últimos meses haviam sido difíceis, com chuvas irregulares e problemas no solo que pareciam se agravar a cada dia. "Pai!" A voz de seu filho, Pedro, tirou Antônio de seus pensamentos. O garoto de 12 anos vinha correndo em sua direção, os cabelos escuros despenteados pelo vento. "O trovão está agitado de novo. Acho que ele precisa de exercício." Antônio sorriu, apesar de suas preocupações. Trovão era o cavalo mais novo da fazenda, um belo alazão que havia chegado há poucos meses. O animal era forte e imponente, mas também temperamental, representando um desafio até para os peões mais experientes. "Está bem, filho. Vamos dar uma olhada nele", respondeu Antônio, colocando a mão no ombro de Pedro e caminhando em direção ao estábulo. Ao se aproximarem, puderam ouvir o relinchar inquieto de Trovão. O cavalo batia os cascos no chão, claramente ansioso. Pedro, sempre tímido e reservado, se escondeu ligeiramente atrás do pai. "Não precisa ter medo, Pedro", disse Antônio gentilmente. "Lembra do que eu sempre digo? Os animais sentem nossa energia. Se estivermos calmos, eles também ficarão." Pedro assentiu, mas manteve distância enquanto o pai entrava no estábulo para acalmar Trovão. Antônio falava suavemente com o animal, acariciando seu pescoço. Aos poucos, Trovão foi se acalmando, mas seus olhos ainda brilhavam com uma energia contida. "Acho que você tem razão, filho. Ele precisa de exercício", concordou Antônio. "Vou levá-lo para um passeio rápido antes de escurecer completamente." Enquanto Antônio preparava Trovão para o passeio, Pedro observava com uma mistura de admiração e apreensão. O menino sempre fora fascinado pelos cavalos, mas sua timidez o impedia de se aproximar muito. Ele sonhava em um dia ter a coragem de montar como seu pai, mas por enquanto contentava-se em observar de longe. "Quer vir comigo, Pedro?" perguntou Antônio, já montado em Trovão. Pedro balançou a cabeça negativamente. "Não, pai, eu prefiro ficar aqui." Antônio assentiu compreensivamente. "Tudo bem, filho. Um dia, quando você se sentir pronto, tenho certeza de que será um excelente cavaleiro." Enquanto Antônio se afastava com Trovão, Pedro ficou parado, observando-os desaparecer na penumbra do crepúsculo. Ele não sabia explicar, mas sentia uma conexão inexplicável com aquele cavalo temperamental, como se houvesse algo especial esperando para acontecer. Na casa principal da fazenda, Clara, esposa de Antônio e mãe de Pedro, terminava de preparar o jantar. Ela olhou pela janela da cozinha, vendo seu marido cavalgar ao longe. Um vinco de preocupação apareceu em sua testa. "Tomara que Antônio não demore", murmurou para si mesma. "O tempo está mudando." De fato, nuvens escuras começavam a se formar no céu, prometendo uma noite de chuva. Clara não podia evitar um sentimento de inquietação. Nos últimos tempos, as chuvas haviam se tornado imprevisíveis e às vezes perigosas, causando danos em várias partes da fazenda. Enquanto isso, no pasto, Antônio guiava Trovão com habilidade, permitindo que o cavalo corresse livremente. O vento soprava em seu rosto, trazendo o cheiro de chuva. Ele sabia que precisava voltar logo, mas queria aproveitar esses momentos de liberdade com o animal. Foi então que Antônio notou algo estranho no solo. Em uma área que normalmente era firme, o terreno parecia mais macio, quase esponjoso. Ele puxou as rédeas, fazendo Trovão diminuir o passo. "Calma, rapaz", murmurou, desmontando para examinar melhor o solo. Ajoelhando-se, Antônio tocou a terra úmida. Sua expressão se tornou séria ao perceber que o solo estava muito mais saturado do que deveria estar. Isso poderia significar um problema sério de drenagem, talvez até um vazamento subterrâneo.
Precisamos voltar e verificar isso amanhã com mais cuidado, disse para si mesmo, voltando a montar em Trovão. Mas antes que pudessem se afastar, um som aterrorizante cortou o ar. Era um estrondo surdo, seguido por um relincho assustado de Trovão. O chão sob seus pés começou a ceder. Não! Gritou Antônio, puxando as rédeas com força, tentando guiar Trovão para um terreno mais firme. Porém, era tarde demais. O solo, enfraquecido pela erosão e pelo excesso de umidade, desmoronou, formando um buraco profundo e lamacento. Trovão, em pânico, escorregou, seus cascos não encontrando apoio na lama. Antônio foi jogado para o lado, caindo pesadamente no chão. Atordoado, ele se levantou o mais rápido que pôde, apenas para ver Trovão afundando cada vez mais no buraco recém-formado. "Socorro!" gritou Antônio, sua voz ecoando pela fazenda. "Alguém me ajude!" Na casa, Clara ouviu o grito distante de seu marido. Seu coração disparou. "Pedro!" chamou ela correndo para fora. "Vá chamar os peões! Seu pai está em perigo!" Pedro, paralisado pelo medo, hesitou por um momento antes de correr em direção aos alojamentos dos trabalhadores. Enquanto isso, Clara pegou uma lanterna e correu na direção dos gritos, rezando para que não fosse tarde demais. A noite havia caído completamente agora, e as primeiras gotas de chuva começavam a cair. No buraco, Trovão lutava desesperadamente, afundando cada vez mais na lama. Antônio, impotente, tentava acalmar o animal enquanto gritava por ajuda. A cena estava armada para uma longa noite de desespero e luta pela sobrevivência. A Fazenda Esperança, antes um lugar de paz e prosperidade, agora se tornava o cenário de uma batalha contra o tempo e os elementos. E sem que ninguém soubesse ainda, esse incidente estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam para sempre a vida de todos na fazenda, especialmente a de um menino tímido chamado Pedro. A chuva caía impiedosamente sobre a Fazenda Esperança, transformando o solo já fragilizado em um lamaçal traiçoeiro. Os gritos desesperados de Antônio ecoavam pela noite, misturando-se ao som dos relinchos angustiados de Trovão. Clara, com o coração na boca, corria em direção aos gritos de seu marido, a lanterna em sua mão mal iluminando o caminho à sua frente. "Antônio, onde você está?" gritava Clara, sua voz quase engolida pela tempestade. "Aqui, no Pasto Sul." A resposta veio fraca, mas clara o suficiente para guiar Clara. Quando finalmente chegou ao local, Clara ficou horrorizada com a cena diante de seus olhos. Trovão estava quase completamente submerso em um buraco lamacento. Apenas sua cabeça e parte do pescoço ainda visíveis. Antônio estava ao lado do buraco, coberto de lama, tentando desesperadamente segurar as rédeas do cavalo para impedi-lo de afundar ainda mais. "Meu Deus, Antônio, o que aconteceu?" Clara perguntou, aproximando-se cuidadosamente da borda do buraco. "O solo cedeu de repente", Antônio respondeu, sem tirar os olhos de Trovão. "Precisamos tirar ele daqui rápido ou vamos perdê-lo." Nesse momento, os peões da fazenda chegaram liderados por João, o capataz. Pedro vinha logo atrás, ofegante e com os olhos arregalados de medo. "Seu Antônio, o que podemos fazer?" perguntou João, avaliando rapidamente a situação. "Precisamos de cordas, muitas cordas", gritou Antônio. "E alguém ligue para o Zé da fazenda vizinha. Ele tem uma retroescavadeira que pode nos ajudar." Os peões se mobilizaram rapidamente, correndo de volta para buscar o equipamento necessário. Pedro, no entanto, ficou paralisado, olhando fixamente para Trovão. O menino sentia uma dor no peito ao ver o sofrimento do animal. Clara notou a angústia de seu filho. "Pedro, querido, é melhor você voltar para casa. Não é seguro aqui." Mas Pedro não se moveu. Algo dentro dele o impedia de deixar o local. Ele deu um passo hesitante em direção ao buraco. "Trovão", sussurrou, sua voz quase inaudível sob a chuva. Para surpresa de todos, o cavalo pareceu reagir à voz do menino. Seus olhos, cheios de pânico, focaram-se em Pedro, e por um breve momento o animal pareceu se acalmar. Antônio percebeu a mudança. "Pedro, continue falando com ele. Você está acalmando-o." Encorajado pelas palavras do pai, Pedro se aproximou mais, sua voz ganhando força. "Calma, Trovão. Vai ficar tudo bem."
Nós vamos te tirar daí. Enquanto Pedro continuava a falar suavemente com o cavalo, os peões retornaram com cordas e equipamentos. Com cuidado, eles começaram a passar as cordas ao redor do corpo de Trovão, trabalhando na chuva e na lama. As horas se arrastavam. A retroescavadeira de Zé chegou, e com sua ajuda, eles começaram a cavar ao redor de Trovão, criando uma rampa para que o cavalo pudesse sair. Todo o tempo, Pedro permaneceu próximo, sua voz sendo um farol de calma para o animal assustado. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eles conseguiram criar uma saída. Com um esforço conjunto de homens e máquinas, e guiado pela voz gentil de Pedro, Trovão conseguiu se arrastar para fora do buraco. Exausto e enlameado, o cavalo cambaleou até ficar de pé. Para espanto de todos, ele se dirigiu diretamente a Pedro, baixando a cabeça como se quisesse agradecer ao menino. Pedro, superando seu medo habitual, estendeu a mão e tocou suavemente o focinho de Trovão. Naquele momento, algo mudou. Um laço invisível se formou entre o menino tímido e o cavalo temperamental. Clara e Antônio observavam a cena, maravilhados. "Você viu isso?" sussurrou Clara para o marido. Antônio assentiu, um sorriso cansado, mas orgulhoso em seu rosto. "Nosso filho tem um dom." Nos dias que se seguiram, a rotina da Fazenda Esperança foi drasticamente alterada. A recuperação de Trovão tornou-se a prioridade máxima, com veterinários fazendo visitas diárias para garantir que o cavalo não tivesse sofrido danos permanentes. Para surpresa de todos, Pedro assumiu um papel central nos cuidados com Trovão. O menino tímido, que antes mal se aproximava dos estábulos, agora passava horas ao lado do cavalo, lendo livros em voz alta, escovando seu pelo e simplesmente fazendo companhia ao animal. Clara observava essa transformação, com uma mistura de orgulho e preocupação. Uma tarde, enquanto Pedro estava no estábulo com Trovão, ela se aproximou de Antônio, que examinava mapas da propriedade em seu escritório. "Antônio, você não acha que o Pedro está se apegando demais ao Trovão?" perguntou ela, a preocupação evidente em sua voz. Antônio levantou os olhos dos mapas, pensativo. "Talvez. Mas você viu como nosso filho mudou nas últimas semanas? Ele está mais confiante, mais falante. Acho que essa amizade com Trovão pode ser exatamente o que Pedro precisava." Clara assentiu, ainda não totalmente convencida. "Sim, mas e se..." Sua frase foi interrompida por uma batida na porta. Era João, o capataz, com uma expressão séria no rosto. "Seu Antônio, terminamos o levantamento que o senhor pediu. A situação é pior do que imaginávamos." Antônio franziu a testa, gesticulando para João entrar. "O que você quer dizer?" João espalhou alguns papéis sobre a mesa. "O problema de erosão não está limitado àquela área onde o Trovão caiu. Encontramos sinais de desgaste do solo em vários pontos da fazenda. Se não fizermos algo logo, podemos ter mais acidentes." Clara levou a mão à boca, chocada. "Meu Deus, Antônio, o que vamos fazer?" Antônio ficou em silêncio por um momento, a gravidade da situação pesando sobre seus ombros. Finalmente ele falou: "Vamos precisar de ajuda especializada. Isso vai além dos nossos conhecimentos." "Mas isso vai custar uma fortuna", exclamou Clara. "Mal estamos conseguindo manter a fazenda funcionando como está." Antônio passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que sempre fazia quando estava preocupado. "Eu sei, meu bem, mas não temos escolha. Não podemos arriscar mais acidentes. A segurança da nossa família, dos nossos funcionários e dos nossos animais vem em primeiro lugar." Naquele momento, ouviram uma risada vinda do lado de fora. Aproximando-se da janela, viram Pedro no pátio, sorrindo enquanto Trovão o seguia como um cão fiel. Era uma cena que teria sido impensável algumas semanas atrás. Clara sentiu lágrimas nos olhos. "Olhe para ele, Antônio. Nosso menino está florescendo." Antônio abraçou a esposa pelos ombros. "É por isso que temos que fazer o que for preciso para proteger este lugar. A Fazenda Esperança não é apenas nossa fonte de sustento, é nosso lar, nossa herança." Enquanto o casal observava seu filho brincar com Trovão, não podiam imaginar que as decisões que tomariam nos próximos dias iriam desencadear uma série de eventos que mudariam não apenas suas vidas, mas também o destino de toda a comunidade ao seu redor.
Do lado de fora, alheio às preocupações dos adultos, Pedro continuava sua brincadeira com Trovão. O menino tímido que mal falava com estranhos, agora conversava animadamente com o cavalo, compartilhando seus sonhos e medos. Um dia, Trovão, sussurrou Pedro, vou ser forte e corajoso como você, e juntos vamos cuidar desta fazenda melhor do que qualquer um já cuidou antes. O cavalo relinchou suavemente, como se entendesse e concordasse com as palavras do menino. No horizonte, o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a Fazenda Esperança. Era o fim de um capítulo, mas apenas o começo de uma jornada que testaria os laços de amizade, família e comunidade como nunca antes. O sol mal havia nascido quando Pedro já estava de pé, ansioso para começar seu dia ao lado de Trovão. O menino, que antes preferia a solidão de seu quarto, agora mal podia esperar para sair e enfrentar o mundo ao lado de seu novo amigo equino. Pedro, não se esqueça do café da manhã, chamou Clara da cozinha, observando o filho passar correndo em direção à porta. Só um minutinho, mãe. Preciso ver o Trovão primeiro, respondeu Pedro, já quase fora de vista. Clara balançou a cabeça, um sorriso relutante em seus lábios. A transformação de seu filho nas últimas semanas era notável, mas ela não podia deixar de se preocupar com o apego intenso que Pedro estava desenvolvendo com o cavalo. No estábulo, Pedro encontrou Trovão já desperto, como se o animal também estivesse ansioso pelo encontro. "Bom dia, amigão!" exclamou o menino, acariciando o pescoço do cavalo. Pronto para mais um dia de aventuras? Enquanto Pedro cuidava de Trovão, na casa principal. Antônio estava absorto em uma conversa telefônica tensa. Do outro lado da linha estava Dr. Rodrigo Santos, um renomado especialista em conservação do solo. "Entendo sua preocupação, Sr. Mendes", dizia o doutor Santos, "mas devo adverti-lo. O processo de recuperação do solo e prevenção de erosão não é rápido nem barato. Estamos falando de um investimento significativo de tempo e recursos." Antônio suspirou pesadamente. "Doutor, eu entendo. Mas depois do acidente com o nosso cavalo, percebemos que não podemos mais adiar isso. Quanto tempo o senhor acha que levaria para fazer uma avaliação completa da fazenda? Com uma propriedade do tamanho da sua? Pelo menos 2 semanas para um estudo preliminar. Depois disso, poderíamos elaborar um plano de ação detalhado." Antônio fez uma pausa, considerando as implicações financeiras. A fazenda já estava operando com margens apertadas, e esse novo gasto poderia desequilibrar completamente o orçamento. Mas então a imagem de Trovão afundando no buraco e o rosto assustado de Pedro, flashes em sua mente. "Certo, Dr. Santos. Quando o senhor pode começar?" Após finalizar a ligação, Antônio encontrou Clara na cozinha. Ela imediatamente percebeu a expressão preocupada do marido. "O que foi, Antônio? Más notícias?" Ele se sentou pesadamente à mesa. "O Dr. Santos pode vir fazer a avaliação, mas vai custar caro, Clara, muito caro." Clara sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. "E como vamos pagar por isso?" Antônio hesitou antes de responder. "Teremos que vender parte do rebanho. Não vejo outra saída." O silêncio que se seguiu foi pesado. Vender parte do rebanho significava não apenas um golpe financeiro, mas também emocional. Cada animal da Fazenda Esperança era como parte da família. Nesse momento, Pedro entrou correndo na cozinha, os olhos brilhando de excitação. "Pai, mãe, vocês não vão acreditar. O Trovão deixou eu montar nele hoje." A notícia pegou os pais de surpresa. "Pedro, você montou sozinho?" perguntou Clara, uma mistura de orgulho e preocupação em sua voz. "Sim, bom, só no pátio e bem devagar, mas foi incrível." Pedro mal podia conter sua empolgação. Antônio sorriu, momentaneamente esquecendo suas preocupações. "Isso é maravilhoso, filho. Mas lembre-se, montar um cavalo é uma grande responsabilidade. Você precisa ter cuidado." "Eu sei, pai. O Trovão me ensinou a ser cuidadoso", respondeu Pedro, surpreendendo os pais com sua maturidade repentina. Enquanto Pedro devorava seu café da manhã, ansioso para voltar para Trovão, Antônio e Clara trocaram olhares significativos. Eles sabiam que as decisões que tomariam nos próximos dias afetariam não apenas o futuro da fazenda, mas também o de seu filho,
que parecia finalmente estar encontrando seu lugar no mundo. Nas semanas que se seguiram, a Fazenda Esperança se transformou em um turbilhão de atividades. O Dr. Santos chegou com sua equipe e logo a propriedade estava repleta de especialistas realizando testes de solo, mapeando áreas de risco e elaborando estratégias de conservação. Pedro observava tudo com fascínio, dividindo seu tempo entre ajudar nos estábulos e seguir os cientistas em suas expedições pela fazenda. Sua curiosidade era insaciável, bombardeando o doutor Santos com perguntas sobre erosão, conservação do solo e ecologia. Seu filho é muito esperto, comentou o Dr. Santos com Antônio uma tarde, enquanto observavam Pedro tomar notas meticulosamente durante uma explicação sobre sistemas de drenagem. Ele tem um verdadeiro talento para isso. Antônio assentiu, um misto de orgulho e surpresa em seu rosto. Ele mudou tanto nas últimas semanas. Antes mal falava com estranhos, e agora... O Dr. Santos sorriu. Às vezes, tudo o que precisamos é de algo que desperte nossa paixão. Para Pedro, parece que foi a combinação do cavalo e da terra. Enquanto isso, Clara enfrentava seus próprios desafios. A venda de parte do rebanho havia sido dolorosa, mas necessária. Agora, ela se esforçava para reorganizar as finanças da fazenda, cortando gastos onde podia e buscando novas formas de gerar renda. Uma tarde, enquanto revisava as contas na varanda, Clara teve uma ideia. Observando os cientistas trabalharem e lembrando-se do interesse de Pedro, ela pensou: e se transformássemos parte da fazenda em um centro educativo sobre conservação ambiental? A ideia começou a ganhar forma em sua mente. Eles poderiam oferecer tours educativos, workshops sobre práticas sustentáveis de agricultura e até mesmo um programa de equiterapia, aproveitando a conexão especial entre Pedro e Trovão. Empolgada, Clara correu para compartilhar sua ideia com Antônio. Ela o encontrou no celeiro, discutindo os resultados preliminares com o Dr. Santos. Antônio, tenho algo para te contar, começou Clara, mas parou ao ver a expressão séria no rosto do marido. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Antônio trocou um olhar com o Dr. Santos antes de responder. Clara, a situação é mais grave do que imaginávamos. O Dr. Santos descobriu que o problema de erosão afeta quase 40% da nossa terra. Clara sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Mas isso significa que precisaremos de muito mais recursos e tempo para recuperar a fazenda, completou o Dr. Santos gentilmente. Estamos falando de anos de trabalho e um investimento substancial. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A magnitude do desafio que enfrentavam parecia esmagadora. Como poderiam salvar a Fazenda Esperança? Como garantiriam o futuro que sempre sonharam para Pedro? Foi nesse momento que ouviram o som de cascos se aproximando. Pedro vinha montado em Trovão, seu rosto iluminado por um sorriso de pura alegria. Ao ver os adultos reunidos com expressões sérias, ele parou. "Está tudo bem?" perguntou, sua voz carregada de preocupação. Antônio, Clara e o Dr. Santos se entreolharam, incertos sobre como proceder. Foi então que Clara deu um passo à frente, lembrando-se de sua ideia anterior. Na verdade, Pedro, estávamos apenas discutindo o futuro da fazenda. E acho que você pode nos ajudar com isso. Pedro desceu de Trovão, curioso. Eu? Como? Clara sorriu, sentindo uma centelha de esperança acender-se em seu peito. Que tal transformarmos a Fazenda Esperança em um lugar onde outras pessoas possam aprender sobre a importância de cuidar da terra, assim como você está aprendendo? Os olhos de Pedro se arregalaram com a ideia. Você quer dizer que poderíamos ensinar outras pessoas sobre o que o Dr. Santos está fazendo aqui? Exatamente, respondeu Clara olhando para Antônio e o Dr. Santos em busca de apoio. E quem sabe, até mesmo usar o trovão para ajudar pessoas, como ele te ajudou. Antônio, que inicialmente parecia cético, começou a ver o potencial na ideia de Clara. Sabe, isso poderia funcionar. Poderíamos combinar a recuperação da fazenda com um novo modelo de negócio. O Dr. Santos assentiu, entusiasmado. É uma excelente ideia.
Poderíamos até estabelecer parcerias com universidades para pesquisas de campo. Enquanto os adultos discutiam animadamente as possibilidades, Pedro se aproximou de Trovão, acariciando seu pescoço. Ouviu isso, amigão? Parece que nossa aventura está apenas começando. O cavalo relinchou suavemente como se entendesse. E ali, naquele momento de incerteza e esperança, uma nova visão para a Fazenda Esperança começava a tomar forma. Uma visão que uniria a sabedoria da terra, a força da comunidade e o poder transformador de uma amizade improvável entre um menino e seu cavalo. À medida que o sol se punha no horizonte, lançando tons dourados sobre os campos da fazenda, a família Mendes se reuniu abraçados, olhando para o futuro com uma mistura de apreensão e determinação. Eles sabiam que o caminho pela frente seria difícil, mas juntos, com o Trovão ao seu lado, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse. O amanhecer trazia consigo uma nova energia para a Fazenda Esperança. Nos meses que se seguiram à decisão de transformar a propriedade em um centro educacional de conservação ambiental, uma atmosfera de renovação e propósito permeava o ar. Antônio, com suas mãos calejadas pelo trabalho duro, agora segurava plantas arquitetônicas e propostas de financiamento. Clara, sempre prática e organizada, coordenava uma equipe crescente de voluntários e especialistas. E Pedro, o menino que antes preferia a solidão, agora era visto como um líder nato entre as crianças que começavam a visitar a fazenda. Numa manhã particularmente agitada, Pedro conduzia um pequeno grupo de estudantes pelo pasto, Trovão caminhando majestosamente ao seu lado. E aqui, explicava Pedro com confiança, é onde estamos implementando um sistema de rotação de pastagens. Isso ajuda a prevenir a erosão e mantém o solo saudável. Os olhos das crianças brilhavam de admiração, tanto pelo conhecimento de Pedro quanto pela presença imponente de Trovão. "Você pode montar nele?" perguntou uma menina tímida, apontando para o cavalo. Pedro sorriu, trocando um olhar cúmplice com Trovão. "Claro que posso. Na verdade, Trovão foi quem me ensinou a importância de cuidar da terra. Quer ver uma demonstração?" Com um movimento fluido, Pedro montou em Trovão sem sela, provocando us e as da plateia jovem. O cavalo, sentindo o momento, empinou levemente, arrancando aplausos entusiasmados. De longe, Clara observava a cena com um misto de orgulho e preocupação. Seu filho havia florescido de maneiras que ela nunca imaginara possíveis, mas o sucesso repentino do projeto trazia novos desafios. "Antônio", chamou ela, entrando no escritório improvisado onde seu marido trabalhava, "precisamos conversar sobre o Pedro." Antônio levantou os olhos dos papéis, notando a expressão séria de sua esposa. "O que houve? Ele está bem?" Clara suspirou, sentando-se. "Ele está ótimo. Até demais, na verdade. Antônio, nosso filho de 12 anos, está praticamente gerenciando as visitas educativas da fazenda. Não acha que é muita responsabilidade para alguém tão jovem?" Antônio refletiu por um momento, sua testa franzindo em concentração. "Entendo sua preocupação, Clara, mas você viu como ele está feliz? Como ele finalmente encontrou seu lugar?" "Sim, mas..." Clara hesitou, buscando as palavras certas. "E se ele estiver perdendo sua infância? E a escola?" "Seus estudos estão ficando para trás." Antes que Antônio pudesse responder, foram interrompidos por uma batida na porta. Era o Dr. Santos, acompanhado por uma mulher que eles não reconheceram. "Desculpem a intromissão", disse o Dr. Santos, "mas há alguém que gostaria muito de conhecer vocês. Esta é a doutora Luísa Cardoso, da Universidade Federal." A doutora Cardoso, uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso, estendeu a mão. "É um prazer finalmente conhecê-los. O trabalho que vocês estão fazendo aqui é realmente notável." Antônio e Clara trocaram olhares surpresos antes de cumprimentarem a recém-chegada. "Obrigado, doutora Cardoso", respondeu Antônio. "Mas confesso que estamos apenas tentando salvar nossa fazenda e fazer a coisa certa." A doutora Cardoso riu suavemente. "Bem, às vezes é exatamente assim que as grandes mudanças começam. Na verdade, é por isso que estou aqui. A universidade está muito interessada em estabelecer uma parceria com vocês." Os olhos de Clara se arregalaram. "Uma parceria? Com a universidade?" "Exatamente",
confirmou a doutora Cardoso. Gostaríamos de usar a Fazenda Esperança como um estudo de caso para a recuperação de áreas degradadas e educação ambiental. Isso significaria mais recursos, mais pesquisa e, claro, mais visibilidade para o trabalho de vocês. Antônio sentiu uma onda de emoção o atravessar. Esta poderia ser a oportunidade que eles precisavam para garantir o futuro da fazenda. No entanto, ao olhar para Clara, ele viu que sua esposa ainda parecia hesitante. "É uma oferta incrível", disse Clara cuidadosamente. "Mas como isso afetaria nossa família? Nosso filho?" A doutora Cardoso sorriu compreensivamente. "Entendo sua preocupação. Na verdade, parte da proposta inclui um programa educacional personalizado para Pedro. Ele poderia continuar seus estudos regulares, mas também receberia treinamento especializado em conservação ambiental e gestão sustentável." Nesse momento, como se tivesse sido convocado pelo destino, Pedro entrou no escritório, ainda ofegante da demonstração com trovão. "Pai, mãe, vocês não vão acreditar. As crianças adoraram a aula sobre rotação de pastagens e..." Ele parou, notando os visitantes. "Oh, desculpem, não sabia que estavam em reunião." A doutora Cardoso olhou para Pedro com genuíno interesse. "Você deve ser o famoso Pedro. Ouvi muito sobre você e seu cavalo Trovão." Pedro corou ligeiramente, mas seu olhar era firme. "Sim, senhora. Trovão e eu estamos tentando ajudar a salvar a fazenda. E fazendo um trabalho incrível, pelo que ouvi", respondeu a doutora Cardoso. Ela se virou para Antônio e Clara. "Sabem, é exatamente esse tipo de paixão e dedicação que faz a diferença. Pedro poderia ser um excelente embaixador para o projeto." Clara sentiu seu coração apertar. Por um lado, ela via a oportunidade incrível que se apresentava. Por outro, temia que seu filho estivesse crescendo rápido demais, assumindo responsabilidades além de sua idade. Antônio, percebendo o dilema de sua esposa, sugeriu: "Que tal fazermos assim? Vamos considerar cuidadosamente a proposta da universidade. Enquanto isso, Pedro, que tal tirar um dia de folga amanhã? Podemos fazer um piquenique em família, como nos velhos tempos." Os olhos de Pedro brilharam. "Podemos levar o Trovão?" Clara não pôde deixar de sorrir. "Claro que sim, querido." Enquanto a família fazia planos para o dia seguinte, a doutora Cardoso e o doutor Santos se despediram, prometendo retornar em breve com mais detalhes sobre a parceria proposta. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir, Antônio e Clara ficaram na varanda, contemplando as estrelas e o futuro incerto que se desenhava diante deles. "Sabe", começou Antônio segurando a mão de sua esposa, "quando herdei esta fazenda de meu pai, nunca imaginei que estaríamos à beira de uma transformação tão grande." Clara assentiu, recostando-se no ombro do marido. "É assustador, não é? Mas ao mesmo tempo é emocionante ver o impacto que podemos ter." "E o Pedro?" continuou Antônio. "Ele está crescendo tão rápido. Às vezes me pergunto se estamos fazendo a coisa certa." Clara suspirou. "Eu também me preocupo, mas vendo como ele está feliz, como ele finalmente encontrou sua paixão, talvez nossa tarefa seja apenas guiá-lo e apoiá-lo. Não importa o caminho que ele escolha." O casal ficou em silêncio por um momento, deixando que o som suave da noite os envolvesse. Ao longe, ouviram o relincho de trovão, como se o cavalo estivesse concordando com seus pensamentos. "Amanhã", disse Antônio finalmente, "no nosso piquenique, vamos apenas ser uma família, sem preocupações com a fazenda, sem pensar no futuro. Apenas nós, aproveitando o momento." Clara sorriu, sentindo uma onda de amor e gratidão. Isso soa perfeito. Enquanto o casal se preparava para dormir, não podiam imaginar que o dia seguinte traria não apenas momentos de alegria familiar, mas também um evento inesperado que testaria sua recém-descoberta harmonia e colocaria à prova tudo o que haviam construído até então. Na escuridão do estábulo, Trovão agitou-se inquieto, como se sentisse a chegada iminente de uma tempestade que ninguém mais podia prever. O destino da Fazenda Esperança, da família Mendes e de todos ao seu redor, estava prestes a tomar um rumo surpreendente, desafiando-os a redefinir o significado de coragem, família e esperança. O dia amanheceu com uma promessa de serenidade que há muito tempo não se via na Fazenda Esperança.
O céu estava de um azul cristalino, pontilhado por nuvens brancas e fofas que pareciam sorrir para a família Mendes. Era o dia perfeito para o tão esperado piquenique familiar. Pedro acordou antes do nascer do sol, sua empolgação palpável. Correu para o estábulo para preparar Trovão, sussurrando animadamente para o cavalo sobre os planos do dia. "Hoje vai ser incrível, amigão!" exclamou Pedro, escovando o pelo brilhante de Trovão. "Só nós, mamãe, papai e você, como nos velhos tempos, sabe?" Trovão relinchou suavemente, como se compartilhasse da empolgação do menino. No entanto, havia uma inquietação nos olhos do animal que Pedro não notou, muito absorto em seus próprios pensamentos. Na casa principal, Clara preparava uma cesta de piquenique recheada com as comidas favoritas da família: sanduíches, frutas frescas, bolinhos de fubá ainda quentes do forno e uma garrafa de suco de laranja gelado. Antônio, por sua vez, verificava o jipe, garantindo que tudo estivesse em ordem para o passeio. Quando finalmente partiram, o sol já estava alto no céu. Pedro montou em Trovão, enquanto Antônio e Clara seguiam no jipe, a cesta de piquenique segura no banco de trás. Decidiram ir até um belo riacho nas terras mais altas da fazenda, um lugar que não visitavam há anos. O trajeto foi repleto de risos e lembranças. Pedro contava animadamente sobre as últimas visitas educativas à fazenda, seus olhos brilhando de entusiasmo. Clara e Antônio trocavam olhares de orgulho e amor, seus corações leves pela primeira vez em meses. Chegando ao local escolhido, a família se instalou sob a sombra de uma grande árvore próxima ao riacho. O som da água corrente misturava-se com o canto dos pássaros, criando uma sinfonia natural perfeita. "Isso é maravilhoso", suspirou Clara, recostando-se no ombro de Antônio. "Não me lembrava de como este lugar era bonito." Antônio sorriu, beijando a testa de sua esposa. "Às vezes precisamos parar um pouco para apreciar o que temos bem diante de nós." Pedro, que havia amarrado o Trovão a uma árvore próxima, juntou-se aos pais com um sorriso radiante. "Podemos comer agora? Estou faminto." A família se deliciou com o piquenique, saboreando não apenas a comida, mas também a companhia uns dos outros. Conversaram sobre tudo e nada, rindo de piadas antigas e compartilhando sonhos para o futuro. Após a refeição, Pedro convenceu os pais a darem um passeio pela margem do riacho. Caminharam de mãos dadas, Pedro no meio, relembrando os tempos em que ele era pequeno demais para explorar sozinho. Foi durante esse passeio que Antônio notou algo estranho. "Olhem só", disse ele, apontando para uma área do riacho. "A água está mais turva aqui, e parece que o fluxo está mais forte." Clara franziu a testa, preocupada. "Será que choveu nas montanhas?" "Não me lembro de ter visto previsão de chuva." Antes que pudessem elaborar mais sobre o assunto, um som agudo cortou o ar. Era Trovão, relinchando freneticamente. "Trovão!" gritou Pedro, correndo de volta para onde haviam deixado o cavalo. O que viram ao retornar os deixou paralisados de horror. O riacho, antes calmo e sereno, havia se transformado em uma torrente furiosa. A água subia rapidamente, engolindo as margens e ameaçando a árvore onde Trovão estava amarrado. "Meu Deus!" exclamou Clara, sua voz trêmula de medo. Antônio reagiu rapidamente. "Pedro, fique aqui com sua mãe. Vou soltar o Trovão." "Não, pai!" gritou Pedro, o pânico evidente em sua voz. "Deixe-me ir. Trovão confia em mim." Por um momento, Antônio hesitou. O perigo era evidente, mas o vínculo entre Pedro e Trovão era inegável. Com o coração na garganta, ele assentiu. "Vá, mas tenha cuidado. Ao primeiro sinal de perigo, volte imediatamente." Pedro correu em direção a Trovão, a água já alcançando seus tornozelos. O cavalo pateava nervosamente, seus olhos arregalados de medo. "Calma, amigão", sussurrou Pedro, aproximando-se lentamente. "Estou aqui, vamos sair dessa juntos." Com mãos trêmulas, mas determinadas, Pedro começou a desamarrar as cordas que prendiam Trovão. A água continuava a subir, agora chegando aos joelhos do menino. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo vale. Antônio e Clara olharam horrorizados para o alto do riacho, onde uma onda gigantesca de água e detritos se aproximava velozmente.
Pedro! Gritaram em uníssono. Volte agora! Mas Pedro sabia que não havia tempo. Com um último puxão, ele libertou o trovão. No mesmo instante, a onda os atingiu. O mundo virou um turbilhão de água, terra e medo. Pedro sentiu-se ser arrastado pela correnteza, incapaz de lutar contra a força da natureza. Fechou os olhos, certo de que era seu fim. De repente, sentiu algo firme ao seu lado. Era trovão. O cavalo, nadando com toda a sua força, conseguiu alcançar o menino. Por instinto, Pedro agarrou-se à crina do animal. Juntos, menino e cavalo lutaram contra a correnteza. Trovão, guiado por um instinto que ia além da compreensão humana, nadava diagonalmente, buscando a margem. Antônio e Clara corriam pela margem, seus corações quase parando a cada vez que Pedro e Trovão desapareciam sob as águas turbulentas. Após o que pareceu uma eternidade, Trovão finalmente alcançou uma parte mais rasa do riacho. Com suas últimas forças, o cavalo conseguiu levar Pedro para a segurança da margem. Exaustos e encharcados, Pedro e Trovão desabaram na lama. Antônio e Clara correram até eles, lágrimas de alívio misturando-se à água da chuva que agora caía. Pedro! Meu filho! Soluçou Clara, abraçando o menino com força. Antônio, igualmente emocionado, checava Pedro e Trovão em busca de ferimentos. Vocês estão bem? Algum machucado? Pedro, ainda trêmulo, mas com um brilho de admiração nos olhos, olhou para Trovão. Estamos bem, pai. Trovão, ele me salvou. Ele é um herói. O cavalo, como se entendesse, relinchou suavemente, encostando seu focinho no ombro de Pedro. Enquanto a família se abraçava, agradecendo por estarem todos bem, o som de sirenes começou a ecoar ao longe. A enchente repentina não havia afetado apenas a Fazenda Esperança, mas toda a região. Nos dias que se seguiram, a magnitude do desastre tornou-se clara. Várias propriedades haviam sido danificadas, estradas estavam bloqueadas e muitas famílias ficaram desabrigadas. A Fazenda Esperança, graças à sua localização mais elevada, havia escapado do pior, mas ainda assim sofrera danos consideráveis. No meio do caos e da destruição, no entanto, uma luz de esperança começou a brilhar. A história de como o Trovão salvara Pedro se espalhou rapidamente, tornando-se um símbolo de coragem e resiliência para toda a comunidade. A Fazenda Esperança, que já estava se transformando em um centro de educação ambiental, agora se via no centro de algo ainda maior. As pessoas começaram a se reunir ali, buscando não apenas ajuda, mas também inspiração. Antônio e Clara, vendo a necessidade ao seu redor, abriram as portas da fazenda para aqueles que precisavam de abrigo. Pedro, mais maduro após sua experiência de quase perda, assumiu um papel de liderança entre os jovens, organizando grupos para ajudar na limpeza e reconstrução. E Trovão. O cavalo tornou-se uma verdadeira celebridade local. Crianças e adultos vinham de longe para vê-lo, muitos encontrando conforto apenas em sua presença serena. Uma noite, enquanto a família Mendes observava o pôr do sol da varanda de sua casa, Antônio quebrou o silêncio. Sabem, quando começamos esta jornada de transformar a fazenda, nunca imaginei que chegaríamos aqui. Mas agora vejo que estávamos nos preparando para algo muito maior do que podíamos imaginar. Clara assentiu, segurando a mão do marido. É verdade. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios. Pedro, acariciando o Trovão que estava ao seu lado, sorriu. E às vezes, os heróis mais improváveis são aqueles que estiveram ao nosso lado o tempo todo. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, a família Mendes e Trovão permaneceram juntos, unidos não apenas pelo amor e pela gratidão, mas também por um propósito renovado. A Fazenda Esperança estava prestes a se tornar muito mais do que um simples centro educacional. Estava se transformando em um farol de esperança para toda uma comunidade. As semanas que se seguiram à enchente foram um turbilhão de atividades na Fazenda Esperança. O que antes era apenas um projeto de educação ambiental, agora se transformava em um verdadeiro centro comunitário, um farol de esperança para toda a região afetada pelo desastre. Antônio, com sua experiência em gestão da fazenda, coordenava os esforços de reconstrução,
não apenas em sua propriedade, mas também nas fazendas vizinhas. Clara, por sua vez, organizava as doações que chegavam de todas as partes do país, garantindo que as famílias desabrigadas recebessem o apoio necessário. Pedro, inspirado pela coragem de Trovão durante a enchente, assumiu um papel de liderança entre os jovens da região. Junto com seus novos amigos, ele criou o Esquadrão Verde, um grupo dedicado a replantio de árvores e limpeza dos rios. Numa manhã ensolarada, enquanto Pedro liderava um grupo de crianças em uma atividade de plantio, a doutora Luísa Cardoso chegou à fazenda, acompanhada por uma equipe da universidade e, para surpresa de todos, por um grupo de jornalistas. Antônio, Clara, chamou a doutora Cardoso, seu rosto iluminado por um sorriso. Temos novidades incríveis. A família Mendes se reuniu no pátio, curiosa sobre o que a pesquisadora tinha a dizer. Depois de ouvir sobre como vocês lidaram com a enchente e como transformaram a fazenda em um centro de auxílio, a universidade decidiu ampliar nossa parceria, explicou a doutora Cardoso. Queremos fazer da Fazenda Esperança um centro de estudos sobre resiliência ambiental e comunitária. Antônio e Clara trocaram olhares de surpresa e emoção. Isso é incrível, disse Antônio, sua voz embargada. Mas como funcionaria? Bem, continuou a doutora Cardoso. Além dos estudos sobre recuperação do solo que já estávamos planejando, agora queremos implementar projetos de prevenção de desastres naturais, sistemas de alerta precoce para enchentes e estudos sobre como comunidades podem se recuperar e se fortalecer após catástrofes. Clara, sempre prática, perguntou: e como isso afetaria nossa rotina aqui na fazenda? Na verdade, interveio um dos jornalistas adiantando-se, é aí que entramos nós. A história de vocês, especialmente a de Pedro e Trovão, inspirou pessoas em todo o país. Gostaríamos de fazer uma série de reportagens sobre a transformação da Fazenda Esperança. Pedro, que havia se aproximado com seu grupo de jovens, ouviu a última parte da conversa. Seus olhos brilhavam de excitação. Quer dizer que vamos aparecer na TV? O jornalista sorriu. Não apenas na TV, jovem Pedro. Estamos falando de uma cobertura nacional. Jornais, revistas, redes sociais. A Fazenda Esperança pode se tornar um modelo para todo o Brasil. A cabeça de Pedro girava com as possibilidades. Ele olhou para Trovão, que pastava tranquilamente não muito longe dali. Ouviu isso, amigão? Vamos ser famosos. Antônio e Clara, no entanto, trocaram olhares preocupados. A atenção da mídia, embora benéfica para a causa, poderia trazer desafios que eles não haviam previsto. Isso tudo soa maravilhoso, disse Clara cuidadosamente. Mas precisamos pensar em como isso afetará nossa vida, especialmente a do Pedro. Ele ainda é muito jovem. A doutora Cardoso assentiu compreensivamente. Entendo suas preocupações. É por isso que propomos um programa especial de educação para Pedro e as outras crianças envolvidas no projeto. Eles receberão aulas personalizadas, combinando o currículo tradicional com estudos ambientais práticos. Antônio, percebendo o entusiasmo no rosto do filho, sugeriu: que tal fazermos assim? Vamos aceitar o projeto piloto por um período de teste. Se virmos que está funcionando bem e não está sobrecarregando ninguém, especialmente o Pedro, continuamos. Todos concordaram com a proposta. Nos dias que se seguiram, a Fazenda Esperança se transformou em um verdadeiro canteiro de obras. Novas instalações foram construídas para acomodar os pesquisadores e estudantes. O antigo celeiro foi reformado e transformado em um moderno centro de estudos, equipado com tecnologia de ponta para monitoramento ambiental. Pedro, mais animado do que nunca, dividia seu tempo entre as aulas especiais, o cuidado com Trovão e a liderança do Esquadrão Verde. Seu grupo de jovens crescia a cada dia, atraindo crianças e adolescentes de toda a região. Uma tarde, enquanto Pedro conduzia uma aula prática sobre compostagem para um grupo de visitantes, Clara o observava de longe, seu coração cheio de orgulho e uma pontada de melancolia. Ele cresceu tanto, comentou ela com Antônio, que estava ao seu lado. Às vezes me pergunto se não estamos exigindo demais dele. Antônio abraçou a esposa pelos ombros. Eu entendo sua preocupação, meu amor, mas olhe para ele.
Você já o viu tão feliz e realizado antes? Clara teve que concordar. O menino tímido que mal falava com estranhos agora irradiava confiança e paixão pelo que fazia. Enquanto isso, a fama da Fazenda Esperança se espalhava. Visitantes de todo o país chegavam diariamente, ansiosos para conhecer o milagre do interior. Políticos, celebridades e ativistas ambientais faziam fila para conhecer a família Mendes e, é claro, o famoso trovão. Com a crescente atenção, vieram também os desafios. Alguns fazendeiros da região, resistentes à mudança, viam com desconfiança as novas práticas implementadas na Fazenda Esperança. Rumores começaram a circular sobre como a família Mendes estava vendendo a cultura local para interesses externos. Uma noite, após um longo dia de entrevistas e visitas guiadas, a família se reuniu na varanda da casa como haviam feito tantas vezes antes. Mas desta vez, o ar estava carregado de tensão. "Pai, mãe", começou Pedro, sua voz séria, "ouvi alguns comentários hoje na vila. Algumas pessoas estão dizendo que estamos nos achando melhores que os outros, que estamos traindo nossas raízes." Antônio suspirou pesadamente. "Eu também ouvi esses comentários, filho. Mudança nunca é fácil, especialmente em uma comunidade tão tradicional quanto a nossa." Clara, sempre a pacificadora, sugeriu: "Talvez precisemos fazer mais para envolver a comunidade local. Mostrar que não estamos abandonando nossas tradições, mas sim combinando o melhor do antigo com o novo." Pedro ficou pensativo por um momento, então seus olhos se iluminaram com uma ideia. "E se organizássemos uma grande festa? Uma celebração que mostrasse como as tradições da nossa região podem se combinar com as novas práticas sustentáveis?" Antônio e Clara trocaram olhares surpresos e orgulhosos. "Essa é uma ideia brilhante, filho", exclamou Antônio. "Poderíamos chamar de Festival da Esperança." Nos dias que se seguiram, a ideia do festival tomou forma. A família Mendes, junto com a equipe da universidade e os moradores locais, trabalhou incansavelmente para organizar o evento. Seria uma celebração que combinaria as tradições folclóricas da região com demonstrações de práticas sustentáveis. À medida que a data do festival se aproximava, a atmosfera na Fazenda Esperança era de expectativa e nervosismo. Seria este o evento que finalmente uniria a comunidade em torno de sua visão de um futuro sustentável? Ou as tensões subjacentes ameaçariam tudo o que haviam construído? Pedro, sentindo o peso da responsabilidade, passava cada vez mais tempo com o trovão. O cavalo, como sempre, parecia entender as preocupações do menino, oferecendo conforto silencioso com sua presença constante. Na véspera do grande dia, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Pedro sussurrou para Trovão: "Amanhã é o grande dia, amigão. Espero que possamos mostrar a todos que mudança não significa esquecer quem somos, que podemos honrar nosso passado enquanto construímos um futuro melhor." Trovão relinchou suavemente, como se concordasse. E assim, sob o céu estrelado de Minas Gerais, a Fazenda Esperança se preparava para seu maior desafio até então: unir tradição e inovação, passado e futuro, em uma celebração que poderia mudar o destino de toda uma comunidade. O Festival da Esperança estava prestes a começar, e com ele um novo capítulo na história da família Mendes, de Trovão e de todos aqueles cujas vidas haviam sido tocadas pela incrível jornada da Fazenda Esperança.